Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um serviço público que é essencial, mas que, olha, muita gente nem sabe que existe. E essa falta de conhecimento, como a gente vai ver, é na verdade um sintoma de um problema bem maior que afeta todo mundo. A sigla é CAPS, mas o que ela significa de verdade? Entender o que está por trás dessas 4 letras é o primeiro passo para a gente enxergar uma crise silenciosa que está acontecendo bem aí nas nossas cidades. Então vamos lá desvendar isso. O que é, ou melhor, o que deveria ser um CAPS? Qual é o papel fundamental que ele foi criado para cumprir na sociedade? Bom, CAPS significa Centro de Atenção Psicossocial. Pensa nele como a porta de entrada para o cuidado em saúde mental no sistema público. É um lugar que foi criado para oferecer tratamento e, o mais importante, dignidade para quem enfrenta os maiores desafios da mente. E tudo isso em liberdade. Mas a alma de um CAPS vai muito além de dar remédio. O cuidado ali é baseado na escuta, no acolhimento, sem nenhum tipo de julgamento. É sobre criar laços de confiança e dar um suporte no dia a dia que ajuda a reconstruir vidas que, muitas vezes, a sociedade já tinha dado como perdidas, sabe? Só que essa ideia de cuidado em liberdade, de tratar as pessoas na comunidade, não surgiu do nada, não. Ela nasceu de uma luta social, uma luta histórica e super importante. Vamos entender de onde veio isso? Tudo começou com um grito de basta. Um basta para a prática de trancar pessoas em hospícios, de isolar elas do mundo como se fossem objetos descartáveis. Essa frase resume o espírito de um movimento inteiro que exigia uma nova forma de olhar para o sofrimento mental, com humanidade. E aqui está o coração de toda essa luta. Tratar não é a mesma coisa que aprisionar. Essa ideia foi revolucionária. O cuidado tinha que promover liberdade e dignidade, e não o isolamento e o esquecimento. Esse ideal é poderoso, né? Mas a realidade hoje, nossa, ela conta uma história bem diferente. Uma história de completo abandono. Se a gente tivesse que usar uma palavra para definir a situação atual, seria essa: sucateamento. É uma palavra forte, eu sei, mas ela reflete com uma precisão assustadora a falta de recursos e o descaso que o sistema enfrenta hoje. E o que é esse sucateamento na prática? Bom, é a falta de psiquiatra, de psicólogo, é a falta de terapeuta ocupacional e de enfermeiro. É a falta de uma estrutura física decente e, claro, a falta de investimento. É uma crise de recursos que, na prática, simplesmente impede o cuidado de acontecer. Aí a responsabilidade cai toda no colo dos municípios, que ficam presos numa situação impossível. A verba é pouca, a demanda por ajuda é gigantesca e a burocracia parece que foi feita para sufocar. No fim das contas, as equipes se desdobram, fazem milagre, mas estão lutando uma batalha perdida contra um sistema que não dá um mínimo de suporte. Então, a gente chega na pergunta mais importante de toda essa análise. Se o sistema está falhando desse jeito, quem é que realmente sofre com as consequências? Quem é que paga essa conta? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Quando um serviço tão essencial é abandonado, quem é que carrega nas costas o peso dessa ausência do Estado? A conta é paga por gente de verdade. Pelas pessoas em crise, pelas famílias desesperadas que não sabem mais onde procurar ajuda, por quem fica meses numa fila de espera ou simplesmente ouve um "desculpa, não temos vaga". São pessoas que acabam piorando, se perdendo pelo caminho, e muitas vezes simplesmente desistindo de tudo. E a consequência final disso é devastadora, porque quando o CAPS não funciona, o sofrimento vira uma prisão de novo. Não uma prisão com grades e muros, mas uma prisão emocional, social, existencial, feita de dor, isolamento e da falta de esperança. Diante de um cenário desses, aquela luta pela dignidade na saúde mental continua mais importante do que nunca. Ela só mudou de forma, mudou de cara. A comparação é direta. Ontem, a luta era contra os muros dos manicômios. Hoje, a luta é contra o sucateamento, contra a negligência. O inimigo pode ter outro nome, mas o abandono, no fundo, é o mesmo. E é muito importante a gente chamar as coisas pelo nome certo. O que está acontecendo não é só uma crise de orçamento. É o abandono sistemático de uma parte da população que precisa desesperadamente de cuidado. Defender a saúde mental não é uma questão de ser de direita ou de esquerda, não tem nada a ver com isso. É uma questão de urgência humanitária. É sobre garantir o direito à vida e exigir que o Estado cumpra o seu papel mais básico. E para fechar, fica aqui essa reflexão. A saúde de uma sociedade pode ser medida pelo jeito que ela cuida dos seus mais vulneráveis.
E a falta de atenção e de cuidado na saúde mental é uma falha que custa vidas. E essa é uma realidade que precisa urgentemente mudar.